Milhões servem nas Forças Armadas dos Estados Unidos e todos precisam comer diariamente. Dizem que um exército marcha com o estômago e as Forças Armadas dos Estados Unidos precisam de grandes quantidades de comida servida e preparada diariamente para seu enorme pessoal. Mas a comida não se faz sozinha. Por isso, cada ramo das Forças Armadas tem seus próprios cozinheiros. Mas como é ser cozinheiro nas Forças Armadas dos Estados Unidos? Que comidas eles preparam? As oportunidades são iguais em cada ramo e todos recebem treinamento? Seria como o chefe Gordon Ramsay arrombando portas? Ou mais como um cozinheiro do seu Applebee's ou Denny's local? Vamos responder essas e outras perguntas para você. Junte-se a nós para explorar os cozinheiros militares de cada ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos. Todos os ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos, exceto a Força Espacial, possuem seus próprios cozinheiros, que preparam e servem alimentos às tropas. Se explicar sobre cozinheiros militares fosse fácil, já teríamos acabado o vídeo. Além do trabalho nos bastidores, como gerenciar estoque, pedidos, registros financeiros e logística, ser cozinheiro nas Forças Armadas dos Estados Unidos é mais complexo do que parece. Antes de detalhar cada ramo, vamos resumir o papel dos cozinheiros militares. Para ser cozinheiro nas Forças Armadas, não é possível apenas se candidatar e começar no mesmo dia. Apesar de haver civis contratados em muitas instalações alimentares militares, os cozinheiros militares pertencem aos seus próprios ramos. Todo cozinheiro militar precisa passar por treinamento básico ou campo de treinamento. Sim, mesmo que queira ser apenas cozinheiro nas Forças Armadas dos Estados Unidos, ainda passará por muito treinamento físico, costumes, cortesia e todas as outras exigências militares. Lembre-se, o militar e o cozinheiro militar fazem uma diferença enorme no dia a dia deles. Depois que eles terminam o treinamento inicial, eles seguem para a escola culinária específica que a sua força oferece. Vamos falar sobre os programas de cada força em suas respectivas sessões mais adiante, mas só para você saber. Todo cozinheiro militar recebe treinamento culinário básico de colegas e instrutores, e sua formação continua depois disso. Alguns podem ir para escolas culinárias mais avançadas, e poucos chegam a chefe executivo certificado pela Federação Culinária Americana, mas isso é raro. Se você se pergunta quanta liberdade um cozinheiro militar tem ao preparar refeições, há pouco espaço para improvisar. Cozinheiros militares preparam 3 refeições diárias completas e seguem receitas e requisitos específicos conforme a refeição. O Departamento de Defesa possui o Serviço de Receitas das Forças Armadas, que lista milhares de receitas pré-aprovadas com ingredientes, temperaturas e métodos de preparo detalhados. Essas receitas fazem parte das refeições diárias, podendo incluir bacon no café, hambúrguer no almoço e frango assado no jantar. Assim, seja um cozinheiro na guarda costeira ou nos fuzileiros navais, todos seguem essas fichas de receitas conforme o que tem, mas não se engane por elas. Sabemos que o importante não é só a receita, mas o cozinheiro. Caso contrário, todos seríamos chefes. 2 cozinheiros militares seguindo a mesma receita podem obter resultados diferentes, e os militares sabem como a qualidade da comida varia de um lugar para outro. Nem preciso dizer, não entre em um refeitório militar esperando que seja como um restaurante com estrela Michelin. Para os cozinheiros militares, cada ramo tem oportunidades únicas. Um cozinheiro no Exército e um cozinheiro na Marinha podem estar ambos grelhando bife, mas eles podem ter 2 ambientes e maneiras totalmente diferentes de fazer isso. Dito isso, vamos mergulhar em cada um dos cozinheiros das Forças Armadas, começando pelos cozinheiros do Exército. Os cozinheiros do Exército dos Estados Unidos são chamados de especialistas culinários, com o código MOAS 92 Golf. Atuam no preparo, armazenamento, cozimento, panificação e pedidos de alimentos. Cozinheiros do Exército treinam por 9 semanas no Centro de Excelência Culinária Conjunta em Greg Adams, Virgínia. Eles não apenas cozinham para os soldados e para a guarnição, mas também desempenham dupla função no campo, atuando tanto como soldados quanto como cozinheiros. Isso mesmo, os cozinheiros do Exército são soldados em primeiro lugar e cozinheiros em segundo, o que significa que todos eles são treinados em técnicas básicas de combate e habilidades de soldado, caso algo aconteça.
Quando são enviados para missões, isso significa que os cozinheiros do exército podem ser considerados alguns dos cozinheiros mais voltados para o combate nas Forças Armadas, simplesmente porque fazem parte de uma unidade que exige esse tipo de treinamento de seus membros. Os cozinheiros são utilizados de várias maneiras no exército, desde o trabalho típico em refeitórios nos restaurantes dos guerreiros do exército, até sair para o campo e preparar e servir comida em cozinhas containerizadas. As CKS são basicamente uma caixa que comporta um monte de equipamentos de cozinha dentro dela. Assim, os cozinheiros podem fornecer comida aos soldados no campo ou em missões, em recipientes portáteis e compactos, além de apoiar e participar de operações especiais. Sim, existem cozinheiros militares de operações especiais por aí. O 75º Regimento Ranger tem seus próprios cozinheiros, que precisam passar pela seleção dos Rangers e pela escola dos Rangers, o que é uma oportunidade muito única. Mas não se engane, apesar de serem Army Rangers, seu foco é cozinhar e preparar comida, não arrombar portas como soldados de infantaria. Além disso, os cozinheiros do exército também podem apoiar grupos de forças especiais, o que pode ser bem legal. Outra coisa interessante que os cozinheiros do exército podem acabar fazendo é ser o que chamam de ajudante de praça. Os ajudantes de praça ajudam a realizar tarefas diárias para generais e oficiais de alta patente, e uma das principais tarefas é preparar refeições para eles. O interessante é que não é preciso ser cozinheiro para esse trabalho, mas, independente do seu MOS, soldados aprovados como ajudantes de praça devem fazer a Escola de Cozinheiros do Exército e curso culinário avançado para se tornarem 92 Golf. Alguns cozinheiros do Exército também atuam em aeronaves, preparando e servindo refeições para VIPs e outros. Quanto mais você sabe, com o assunto dos cozinheiros do Exército encerrado, vamos passar para os cozinheiros da Marinha. Na Marinha dos Estados Unidos, os cozinheiros são chamados de especialistas culinários, ou CSS. Salvo em casos raros, cozinheiros da Marinha treinam na Escola A em Fort Lee, Virgínia, por 5 semanas, recebendo instrução em preparo de alimentos, nutrição e serviço de refeições. Cozinheiros da Marinha se destacam dos demais militares por conseguirem fazer mais com menos. Embora você possa encontrar um cozinheiro da Marinha trabalhando em uma cozinha em terra firme, que é como a Marinha chama sua cafeteria, a maioria deles trabalha em navios de guerra e até mesmo em submarinos. Em navios, o espaço é limitado, por isso a Marinha. Cozinheiros precisam organizar comida, equipamentos e utensílios em espaços apertados, mas ainda cozinham para centenas ou milhares de pessoas 3 a 4 vezes por dia. Nos porta-aviões, que são como cidades flutuantes, os cozinheiros da Marinha têm a tarefa de preparar cerca de 17.000 refeições por dia. E às vezes os navios não são reabastecidos por semanas, então os cozinheiros precisam usar alimentos não perecíveis por longos períodos, e as coisas vão para outro nível. Quando os cozinheiros da Marinha estão em submarinos, embora os submarinos sejam uma força voluntária, ou seja, todo cozinheiro em um submarino teve que pedir para estar lá, o espaço de trabalho deles é ainda menor do que em um navio. Tudo fica apertado em um espaço pequeno, e a comida e os equipamentos são ainda mais limitados que em um navio. Muitos afirmam que a comida do submarino supera a do navio. Uma boa refeição ajuda a esquecer que se está a milhares de metros sob a água, respirando ar reciclado. Cozinheiros da Marinha têm oportunidades únicas, como trabalhar na Casa Branca, servir o presidente, cozinhar no Pentágono e integrar o programa de chefes de bandeira. O programa de chefes de bandeira é semelhante ao programa de ajudantes do Exército que discutimos anteriormente. No entanto, essa oportunidade é estritamente reservada para cozinheiros da Marinha, que sejam motivados e qualificados. No programa de chefes de bandeira, os cozinheiros atuam como chefes pessoais e assistentes de almirantes, executivos do governo e dignitários estrangeiros. Quando não cozinham, os cozinheiros da Marinha agem como qualquer marinheiro. Quando um navio entra em posição de combate, que é quando todos a bordo se preparam para o combate, eles têm um dever e uma função a cumprir, assim como qualquer outra pessoa. Após explicar os cozinheiros da Marinha, vamos aos do Corpo de Fuzileiros Navais. Cozinheiros do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos são chamados de especialistas em serviço de alimentação, código MOS 3381. Cozinheiros dos fuzileiros navais treinam em curso culinário de 8 semanas, em Fort Lee, Virgínia, e assim como os do Exército, são dos mais voltados para o combate nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Logo você vai notar como eles também se parecem com os cozinheiros da Marinha em certas situações.
Se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar o canal, por favor, nos ajude a alcançar nossa meta de 5.000 seguidores no Facebook. Se não tem Facebook, mas quer nos apoiar, contribua no Patreon, onde oferecemos benefícios legais. Há um ditado no Corpo de Fuzileiros Navais: todo fuzileiro é atirador, inclusive os cozinheiros. Todos os fuzileiros navais dos Estados Unidos recebem habilidades básicas em tiro, formações de combate, patrulhamento e outras habilidades relacionadas ao combate. Então todo cozinheiro dos fuzileiros recebe esse treinamento. Como qualquer outro fuzileiro, os cozinheiros dos fuzileiros são versáteis, podendo preparar refeições tanto em ambientes externos de campo quanto dentro do Corpo de Fuzileiros Navais. Refeitórios. No entanto, parece haver uma mudança nas prioridades do Corpo de Fuzileiros Navais. Agora eles estão dando mais preferência para que os cozinheiros atuem em campo do que nos refeitórios. O Corpo de Fuzileiros Navais integra o Departamento da Marinha, e suas unidades costumam ser destacadas em navios da Marinha. Nessas situações, os cozinheiros dos fuzileiros normalmente atuam junto com os da Marinha durante a missão. Os cozinheiros dos fuzileiros também têm a oportunidade de serem auxiliares de generais no programa de auxílio de praças dos fuzileiros. Esse programa é praticamente o mesmo que discutimos anteriormente. Eles são chefes pessoais dos oficiais generais. Com os cozinheiros dos fuzileiros cobertos, seguimos para os da Força Aérea. Embora existam cozinheiros na Força Aérea, ser cozinheiro na Força Aérea não é designado como uma função própria. Eles possuem o cargo geral de serviços, que abrange várias funções, incluindo cozinhar. Isso diferencia os cozinheiros da Força Aérea dos de outras forças. Porque na área de serviços, você receberá não apenas treinamento culinário, mas também em hospedagem, prontidão, condicionamento físico em esportes e uma variedade de outras habilidades. O ponto principal é que, na área de serviços, você pode virar cozinheiro, mas não há garantia. Mesmo assim, pode mudar de função após alguns anos. Diferente do que muitos pensam, os cozinheiros da Força Aérea não trabalham só em aviões. Algumas pessoas são criativas na cozinha de aviões, fazendo até pizzas. Mas nem todos os aviões da Força Aérea têm equipe de cozinha dedicada como o Força Aérea 1 do presidente. Cozinheiros normalmente preparam e servem comida nos refeitórios da Força Aérea e, às vezes, cozinham em campo conforme as necessidades. Apesar de receberem treinamento de combate, os cozinheiros da Força Aérea não são tão focados nisso quanto os do Exército ou dos fuzileiros navais. Na Força Aérea, cozinheiros também podem ser auxiliares de generais como ajudantes alistados, assim como em outras forças e programas citados. Eles são chefes pessoais de oficiais generais da Força Aérea, explicaram os cozinheiros. Agora, vamos aos cozinheiros da Guarda Costeira. Os cozinheiros da Guarda Costeira dos Estados Unidos são chamados de especialistas culinários, CSS, ou simplesmente cozinheiros da Guarda Costeira, assim como na Marinha. Recebem treinamento culinário em um curso de 13 semanas em Petaluma, Califórnia, com instrução em fundamentos, métodos avançados e técnicas. Este é o curso culinário mais longo para cozinheiros militares. Os cozinheiros da Guarda Costeira atuam de forma similar aos da Marinha, pois ambas operam de modo parecido. Ambos passam semanas no mar com espaço e utensílios limitados, cozinhando também em terra. Porém, os navios da Guarda Costeira são geralmente menores que os da Marinha. Alguns cozinheiros da Guarda Costeira comandam as cozinhas sozinhos, algo incomum nas outras forças armadas e raro para outros cozinheiros militares. Quando são eles que comandam tudo, os cozinheiros da Guarda Costeira têm mais liberdade para escolher o que cozinhar e como cozinhar. Além disso, os cozinheiros da Guarda Costeira não ficam apenas cozinhando o dia todo, eles também podem desempenhar outras funções. Muitos aproveitam para assumir mais funções nos navios, para integrar a equipe de abordagem com a Guarda Costeira, atuando em apreensões de drogas e em trabalhos humanitários essenciais à missão da instituição. Assim como nas outras forças, a Guarda Costeira oferece oportunidades para seus cozinheiros trabalharem como auxiliares de oficiais generais e almirantes, atuando como chefes pessoais deles. Então, os cozinheiros militares são como Gordon Ramsay? Exceto por alguns poucos que podem competir em concursos de culinária, a maioria dos cozinheiros militares cozinha para grandes grupos e não foge muito das receitas que as Forças Armadas fornecem para eles. Dependendo da experiência adquirida no serviço, um cozinheiro militar pode usar isso como base para seguir carreira como cozinheiro ou chefe. Na carreira civil, o cozinheiro militar depende do próprio esforço e recebe conforme investe. Isso é comum em carreiras militares, e costuma-se dizer que ser cozinheiro militar é um trabalho ingrato.
Embora essa seja uma realidade infeliz para muitos deles, é inegável que desempenham um papel vital no moral da unidade. Eles são essenciais para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Sabe o que mais há em todos os ramos militares? Pilotos. Acredite, não é só a Força Aérea que tem pilotos. Para saber mais, assista ao nosso vídeo sobre o tema. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição, junto com nossas redes sociais. Esse foi o básico sobre os cozinheiros das Forças Armadas dos Estados Unidos. Se aprendeu algo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Você realmente quer estar aqui? Todos os seus amigos estão se inscrevendo no General Discharge e você nem quer estar aqui.